Quero chamar a atenção da nossa audiência para uma entrevista muito importante, que a prisão de Jair Bolsonaro foi considerada abusiva e humilhante por vários juristas, advogados constitucionalistas, criminalistas. Eles apontam abuso de poder, violação de garantias fundamentais, desproporcionalidade e ausência de base jurídica concreta para essa decisão tomada pelo ministro Moraes. Justamente para tratar desses aspectos, a gente recebe, a partir de agora, o advogado e professor de Direito Constitucional, André Marcília, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, muito obrigado pela gentileza em atender ao nosso convite. Eu acho que alguns aspectos, para nós analisarmos, debatermos. Seja muito bem-vindo aqui à programação. Eu já queria começar do início, se me permite, justamente pedindo sua análise e reflexão acerca dos motivos que embasaram essa decisão do ministro Moraes para decretar essa prisão domiciliar, levando em consideração naturalmente aquelas medidas cautelares impostas dias antes e aquela discutível determinação que trata da responsabilização por postagem de conteúdo em redes sociais de terceiros. Professor, quais são suas considerações? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite audiência, prazer estar aqui com vocês. Olha, essa decisão que agora foi entendida como um descumprimento, a gente precisa entender descumprimento de quê? Qual é o ilícito para... Porque, veja, você descumprir algo inconstitucional é também uma medida inconstitucional, considerar isso um descumprimento. Então, o que estava por trás? O que o Moraes havia decidido antes? Ninguém entendeu. Ele falava em transmissão e retransmissão de entrevistas, e aí houve uma confusão, relativizava a rede social, diferenciando-as de imprensa, escrita, enfim, ninguém entendeu nada. Ele próprio veio a público e buscou esclarecer e permaneceu tudo confuso. O que deu para entender mais ou menos, quando ele tentou esclarecer a cautelar que ele havia imposto ao Bolsonaro, é de que o Bolsonaro podia dar entrevistas, podia fazer pronunciamentos públicos, mas se esses pronunciamentos ou entrevistas fossem utilizados em redes sociais por terceiros, a quem ele nomeou como milícias digitais, haveria um descumprimento da cautelar e, portanto, o Bolsonaro voltaria ou seria preso. Revogariam as cautelares. O problema é que você não pode ser punido pelo ato dos outros. Não é? Então, como é que a gente vai saber o que alguém vai fazer com aquilo que a gente fala? Isso é inviável. Aliás, a própria Constituição, ela impede, no artigo 5º, diversos incisos nos expõem a necessidade de que o ato de terceiro não possa me prejudicar, senão não há segurança jurídica nenhuma. Veja, se um terceiro divulgar o conteúdo do Bolsonaro, significa que ele pode ir para a cadeia, significa indiretamente que ele não pode falar. Ou seja, ele pode dar entrevista, mas ninguém pode ouvir, porque a depender de quem ouve e divulga e compartilha, ele será punido. Então ele não pode falar. Ele pode falar, mas ninguém pode ouvir, ninguém pode compartilhar. Isso é errado, isso é inconstitucional. Então considerar descumprimento, sobretudo um filho ter postado uma mensagem de afeto, ou um parlamentar em cima de um carro, de um trio elétrico, ou qualquer coisa do gênero, divulgar a imagem dele numa manifestação, nada disso pode ser considerado descumprimento. Primeiro, porque a cautelar anterior já era inconstitucional. Segundo, que qual é o risco? Qual é o objeto que foi posto em risco quando o filho dele colocou a imagem dele numa rede social, ou quando o Nicolas divulgou de cima de um trio elétrico o celular com a imagem dele? Do que nós estamos falando, O que está sendo protegido? O que o Estado visa proteger quando impede alguém de existir, na verdade, dentro de uma manifestação? Aquela manifestação era lícita, aquelas pessoas que estavam lá estavam pleiteando algo que elas entendiam adequado, e o silenciamento do Bolsonaro na interação com aquelas pessoas só é mais um dos capítulos de irregularidades e inconstitucionalidades que o ministro, infelizmente, tem cometido nesse caso, Bolsonaro. E é bom que se diga que quando essa censura ao Bolsonaro
promovida pelo Moraes, a censura a todos nós é promovida. Você disse bem, a primeira decisão, inclusive, deixou a própria imprensa sem poder atuar ou receosa de entrevistar o Bolsonaro. E nós todos fomos privados de receber informações que são de interesse público, de um ex-presidente que está sendo acusado de golpe de Estado. Se isso não é algo que interessa à sociedade, o que interessa, então? Os aspectos jurídicos e legais que envolvem a decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Professor, peço licença, os nossos comentaristas também farão perguntas. Começo com você, Roberto Mota. André, boa noite. Você participa de muitos debates. Quais foram os argumentos mais absurdos, mais sem fundamento que você já ouviu sendo utilizados por juristas para defender medidas autoritárias e inconstitucionais? Mota, bom, boa noite, que ótima pergunta, nunca me fizeram essa pergunta antes. Eu te diria o seguinte, o argumento mais preocupante que eu vejo ser utilizado, e recorrentemente, não apenas por debatedores, mas por parte da imprensa, é o de que o receio de um novo dia 8, ou o receio de uma nova situação justificam as medidas que estão sendo tomadas. Ou seja, em nome de nós termos medo de uma nova situação considerada criminosa, cometem-se crimes, né? Cometem-se ilegalidades, cometem-se irregularidades por parte do Estado, o que é mais grave. Porque a gente tem que entender que o Estado ele não pode reagir com as mesmas armas que ele acredita está sendo atacado. O Estado ele tem o monopólio da força justamente para ser comedido, para agir com o máximo de cautela, e do judiciário espera-se, inclusive, além da cautela, prudência, que é justamente o que um juiz deve, em primeiro lugar, ter. Tanto que aquilo que os juízes fazem, nós nomeamos como jurisprudência, justamente porque essa é uma característica essencial dos magistrados. E a gente está perdendo essa mão por completo. A gente, que eu digo o Estado, o judiciário. Então, essa alegação de que vale tudo, vale qualquer reação, vale até mesmo não estarmos por dentro da Constituição, limitarmos liberdades individuais como a de expressão, a de reunião. Alguns dias atrás houve uma decisão limitando o direito de reunião na praça pública, na Praça dos Três Poderes, limitar o direito da imprensa a entrevistar, não só no caso Bolsonaro, mas, por exemplo, Felipe Martins e outros mais réus do dia 8. Essas liberdades todas que são nossas vão sendo perdidas pelo receio de que algo aconteça. Bom, pelo receio de que algo aconteça, já está acontecendo algo grave, que é perdermos as nossas liberdades. Luiz Felipe Dávila, sua vez, Dávila. Professor André, boa noite. Professor, esta é a maior crise institucional que o Brasil vive desde a redemocratização. Nós nunca tivemos uma atuação do Supremo justamente recorrendo a medidas de exceção para violar a própria Constituição. Na sua visão, como fazer com que os freios e contrapesos funcionem para cercear um Supremo que está abusando da sua autoridade, violando a Constituição, e que nós precisamos fazer com que volte a ser uma corte constitucional para termos regras estáveis e confiança na lei? Dávila, boa noite. Pois é, essa é uma ótima pergunta também. A gente precisa, sem dúvida, de uma reforma do judiciário. Não há como seguirmos sem mudarmos um pouco as nossas regras. Porque quando a Constituição foi feita, não se pensou na possibilidade de que os abusos viessem do judiciário. Por isso que o judiciário ele era a última palavra, né? Então, a história mostrava que os abusos vinham sobretudo do executivo, que, por exemplo, na época da ditadura militar, foi isso que aconteceu, o executivo foi tomado. Agora, nós não tínhamos tido essa experiência, e é uma experiência relativamente nova no mundo, o judiciário ter essa força toda ou os abusos e excessos aparecerem por lá. Então, nós precisamos corrigir esse distúrbio, vamos dizer assim, constitucional. E o problema é que hoje a única pessoa que consegue, vamos dizer assim, o único órgão que consegue, a única entidade capaz de fazer isso é o Congresso. E o Congresso ele está submetido
justamente pela prerrogativa de foro, né, pela prerrogativa de função, o tal do foro privilegiado. Hoje, nós temos deputados, senadores, alguns deles que têm receio de serem julgados, às vezes receios por realmente terem cometido atos que não são adequados, e outros receios porque qualquer coisa hoje, a partir da palavra, passou a ser crime. Então a gente tem disseminação de fake news, que é um crime que pode também caçar alguém e tornar inelegível. Propagação de qualquer palavra hoje relativiza a imunidade do parlamentar. Isso é grave, isso tudo precisa ser corrigido, e o ente capaz de corrigir está cooptado ou está submetido. Então nós vamos ter que arrumar as nossas regras, mas para arrumar as regras a gente precisa de uma pacificação. E aí entra a questão, o que nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Como é que a gente pacifica para corrigir, se a gente precisa, talvez, corrigir para pacificar? Cristiano Beraldo, sua vez. Professor, boa noite. Nós estamos vendo uma sequência de aberrações acontecerem no Brasil, e a gente tem primeiro, um perfil completamente politizado do Supremo Tribunal Federal. Nós temos o próprio Congresso com as suas lideranças sem nenhuma disposição de discutir o desequilíbrio institucional que existe no Brasil. Nós temos o ex-presidente da OAB Nacional dizendo que Bolsonaro merece um tiro na nuca, e temos um ministro que acha razoável decretar de forma monocrática a prisão de um ex-presidente da República, diante, inclusive, de um histórico em que o próprio presidente Lula, quando foi preso, ele foi preso depois da confirmação da sua sentença em 3 instâncias. O que vai, olhando para o futuro do Brasil, mas também para o passado do mundo, onde o senhor imagina que o Brasil vai chegar? O que precisa acontecer para ter essa reversão e que a gente consiga resgatar o nosso equilíbrio institucional? Olha, eu vou partir de um gancho que você deu, que é interessante, a questão da politização. Esse é o termo mesmo que devemos usar para o que está acontecendo dentro da Suprema Corte. É uma politização, não é ativismo, né? O ativismo, ele tem uma premissa jurídica e ele é contaminado por política. A politização é o contrário. O instrumento jurídico aqui, ele vira mero adereço para a utilização mesmo política do Estado, né? Da força do Estado que a Suprema Corte possui. Veja só, a gente tem hoje, pesquisas da FGV mostraram, pesquisa acho que do ano passado, que mostra que a gente tem 85% das decisões todas do STF, todas são monocráticas. Bom, o colegiado então se esvaziou por completo, né? O ministro Moraes, inclusive, disse que das tantas decisões, quando houve o pronunciamento na sexta-feira passada, que das muitas decisões dele monocráticas, todas eram mantidas depois pelos colegas. Bom, mas se a corte está politizada, não diz muito a corte manter as decisões dele. E disse que todas foram mantidas, o que não é verdade. Eu mesmo fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news ao defender a revista Cruzoé, que à época, em 2019, foi censurada pelo STF, com a famosa capa, o amigo do amigo de meu pai, e até hoje a revista e o seu publisher, o Mário Sabino, estão dentro dos inquéritos, e eu estou até hoje aguardando a saída deles ser julgada pelo colegiado, e não foi. Eles permanecem lá sem qualquer tipo de movimentação a esse respeito. Isso não tem nada a ver com o bolsonarismo, eles não têm nada a ver com essa história que depois se desdobrou. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós tivemos, de fato, uma politização independente do Bolsonaro ou do bolsonarismo dentro da Suprema Corte, que já dura 6 anos e que precisa ser reconhecida por todo mundo, mesmo por aqueles que não gostam do Bolsonaro ou do bolsonarismo, senão a saída não vai existir nunca. É preciso que a gente perceba que houve uma perversão maior do que a questão política ou do que o bolsonarismo ou não bolsonarismo. Não se trata de ideologia, se trata mesmo de uma perversão institucional, e isso precisa ser corrigido e ser a vontade de todos corrigir. Eu creio que uma saída possa ocorrer
com esse... parece estar havendo uma certa cisão dentro da própria Suprema Corte, né? Uma ala apoia o ministro Moraes, tem uma outra ala que parece, enfim, desejar criar uma rachadura nesses abusos e excessos que a gente está aqui elencando. Talvez isso possa ser uma saída não democrática, que nós todos veremos, mas talvez eles, intramuros, possam tentar, pelo menos, resolver essa questão. Porque uma saída que envolva a todos nós, sem dúvida alguma, vai ser traumática. Teria de ser por uma anistia, por um impeachment de ministro, coisas do gênero, para que a gente tenha um pouco de tranquilidade, para que a gente chegue na reforma do judiciário que eu mencionei. Agora, professor Marcília, teve uma declaração sua, salvo engano, hoje ou ontem. Queria que o senhor compartilhasse com a nossa audiência qual é a reflexão e análise que é preciso fazer sobre a atuação da OAB Nacional, a partir de decisões que vêm sendo questionadas, muito debatidas pela advocacia. Queria que você trouxesse, o senhor trouxesse essa reflexão sobre o posicionamento da OAB frente à decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Pois é, a gente tem hoje em dia uma OAB, você até mencionou, foi mencionado a uma das falas de um ex-presidente da OAB, de bala na nuca, um negócio, inclusive, de extremo mau gosto. Isso sim é extremo mau gosto, mas a própria OAB, eu até nas minhas redes publiquei algumas semanas que a página do Instagram da OAB estava seguindo uma página chamada Bolsonarismo deveria ser crime. Então, é muito complicado acreditar, né, que depois eles pararam de seguir quando isso foi dito, foi mostrado. Então, é muito complicado a gente ter uma OAB que vai nesse caminho ideológico. Mas, mais do que a ideologia, eu creio que hoje carece a OAB uma percepção de que a advocacia que deve ser defendida não é aquela casta que atua em Brasília junto ao STF. Aquela casta já está muitíssimo bem defendida por ela própria. Quem precisa hoje ser defendido é o advogado que está ali batalhando na primeira instância. São esses advogados que estão aí se voluntariando a defender muitos dos réus do dia 8, que com muito custo conseguem essa ou aquela esse ou aquele acesso a um juiz, a um desembargador, a um ministro, mas parece que não é isso que ocorre. Então a minha crítica é nesse sentido. A OAB hoje, ela não combate o poder porque ela se tornou parte do poder. Ela se tornou o poder, ela se misturou com o poder e aí não passa a enxergar mais esses advogados que estão fora desse clube do charuto. É isso, os aspectos jurídicos e legais que envolvem a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro em destaque, em análise aqui com o advogado e professor de Direito Constitucional André Marcília, a quem agradecemos demais pela participação. Volte sempre à Jovem Pan News. Boa noite, até a próxima. Boa noite, é um prazer, obrigado e até a próxima.